Olá pessoal, eu sou o Lino Bertrand, estou aqui em São Paulo falando hoje com a Renata Nepomuceno. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Antes da gente falar um pouquinho sobre uma pergunta que surgiu aqui durante a nossa conversa, né? Fala um pouquinho para o pessoal sobre você, para eles te conhecerem melhor, quem não te conhece ainda, né? Sim, então eu sou psicóloga, sou formada pela PUC, aqui de São Paulo. Eu também fiz pós-graduação em psicologia hospitalar pelo HC e depois fiz um caminho de uma formação em cinesiologia psicológica, que é essa integração fisiopsíquica que tem a ver com o corpo, né? Com o trabalho de corpo dentro. A minha primeira experiência de contato com o corpo dentro do espaço analítico se deu em 2003, na minha primeira análise pessoal, e a partir disso eu fui buscando incluir dentro da minha formação essa abordagem com o corpo para que eu pudesse começar a aplicar isso como analista, né? Então partiu muito de um processo pessoal, isso contribuiu muito para o meu processo, os toques sutis, o trabalho com o corpo dentro da análise, e a partir disso então eu fui encaminhando minha formação nessa direção, né? Eu também tenho uma formação na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, eu sou membro analista lá, mas hoje eu estou pós-formada e acho que eu estou com esse tema assim quente do corpo, dos toques sutis, de poder ampliar e trazer mais para a discussão esse assunto que eu acho que a gente acaba sendo um número muito pequeno de analistas que trabalha com o corpo, que toca, sempre lembrando de uma maneira muito sutil, né, os toques sutis, e acho que é bom a gente poder conversar sobre isso. A minha pergunta, ela surge assim, a gente estava conversando, né, da importância do toque na palestra da Renata no congresso, no terceiro congresso, e na prática vai estar uma reflexão bacana, né, sobre isso, e aí disso surgiu uma questão para reflexão para mim, que é o seguinte: qual que é a tua opinião sobre o toque, né, dentro do contexto fisiopsíquico, a epigenética e o que se vê hoje também com a técnica, que é a constelação familiar, que muita gente está usando, que tem a ver com essa coisa da ancestralidade e tudo mais. Fiz um link aí com a epigenética por conta desse aspecto também, e o toque que vai trazendo esses elementos que por vezes vem de não sabemos de onde, por enquanto, né? Olha, Lino, é uma questão bem complexa. Certamente eu não vou, acho que, dar conta de responder aí tudo, mas eu acho que justamente uma coisa que eu acredito, né? O trabalho com o corpo, ele vai nos permitir acessos a conteúdos, digamos, inconscientes, ou conteúdos que estão ali, né, latentes, e a gente, através dos toques, isso pode emergir. Emergindo esses conteúdos, a gente vai trabalhar isso dentro de um contexto de análise, né? Os sentimentos, as emoções, pensamentos, memórias, lembranças, sensações, são muitas coisas que costumam emergir com o trabalho de corpo. E isso, a gente fala que há uma alteração de estado da consciência quando a gente faz a aplicação do trabalho de corpo, né? A pessoa está deitada, a pessoa entra num outro, digamos, entre o sono e a vigília, assim, ela fica num estado mais ou menos como esse. E isso, né, por serem estímulos não habituais, que a pessoa não está, digamos assim, como a gente conversou na palestra, programada, tem uma resposta já previamente organizada, isso vai permitir uma reorganização fisiopsíquica, né, daquele organismo. E acho que aí a gente tem uma conexão com a epigenética, né? Porque o que a epigenética vai dizer é que as relações, a forma como a gente está no mundo, as coisas que acontecem, alteram a nossa estrutura genética, né? Então, isso é muito forte. A gente pensar, porque a gente sempre atribui isso, né? A carga genética é um peso tão forte, e pensar que a gente tem a possibilidade de transformar isso. Então eu acho que a análise, ela é um espaço, né, como eu falei diversas vezes na palestra do congresso, é um espaço privilegiado para a gente fazer essas transformações. E fazer essas transformações com consciência, né? Então assim, as pessoas que às vezes têm um padrão de relacionamento
que são mais negativos ou que a leva para um lugar, pode ser dos mais diversos, mas um lugar sem valor, sem reconhecimento. Quando ela traz essas questões, a gente pode, na relação analítica, né? O Winnicott falava muito isso, que a relação analítica é uma possibilidade da gente transformar esse padrão. E a gente pode ali nessa relação transformar e dar um outro lugar àquilo. A gente está fazendo uma mudança muito profunda. Então, olha o que a gente está mudando. A gente está mudando a genética. Essa genética vai ser transmitida se a pessoa tiver um filho. Ou seja, é muito forte o potencial que a gente tem. Né? Eu acho que a gente está ainda... A gente já descobriu muita coisa. Né? Diz que a gente usa uma parte assim pequena do nosso cérebro. E eu acho que a gente tem ainda muita coisa para descobrir, mas não no sentido de ficar numa arrogância, de que a gente então tem um controle e poder sobre tudo, né? Mas eu acho que é justamente de poder reconhecer, né? E aí você traz essa questão da constelação. Eu conheço pouco constelação, tá? Mas quando você traz a constelação, esse aspecto da constelação, justamente de o que eu herdei, né? Eu acho que a gente junta a herança genética, depois tem a herança emocional, tem esses padrões familiares, que enquanto a gente não tem consciência dos padrões familiares que a gente herdou, a gente reproduz inconscientemente. E tem uma hora que a gente fala assim, peraí, o que é isso? Por que eu tô nesse lugar? Por que eu tô fazendo essa coisa? Por que eu tô me relacionando dessa maneira? E se a gente não tem esse olhar cuidadoso, esse comprometimento ético com essas coisas, a gente vai seguindo, né, o fluxo. E a vida passa, o tempo passa e os padrões se repetem. Então eu acho que de alguma maneira, não sei se eu respondi ou não, mas eu acho que eu faço acho que esse é um olhar possível para essa conexão, assim, né? Tudo conectado, né? Quando a gente estava falando na palestra, tudo conectado. Corpo, mente, daí a gente separa, a gente estuda a mente, como funciona o cérebro, não sei o quê, o corpo, tal. Gente, a gente precisa integrar. A gente precisa integrar passado, a gente precisa integrar o presente, a gente precisa integrar justamente como é que são essas questões, padrões herdados, genética herdada. Por que algumas pessoas se curam de câncer e outras não? Nossa, com todo o perdão do mundo fazendo essa pergunta, porque eu acho que tem casos e casos. Mas a gente ouve tantas pessoas que trabalham e que têm a possibilidade de, através do acesso às emoções, aos sentimentos, de reconhecimento dos padrões, transformar aquilo. Então eu acho que a gente de fato tem muita possibilidade, né? E sim, alguns casos de câncer não tem, mas o que eu estou querendo trazer é a força que a gente tem, a possibilidade de cura que a gente carrega dentro da gente, né? E que às vezes a gente não se dá conta desse potencial que a gente tem. Nossa, essa pergunta é uma pergunta para o início de uma reflexão, se alguém quiser entrar em contato com a Renata depois. Para poder continuar essa conversa, como é que pode entrar em contato com você? Pode escrever para o meu e-mail, que é o re.carolo, que é o meu sobrenome do meio, @gmail.com. E aí lá a gente pode trocar, vocês podem até me ensinar, porque como eu falei, estou querendo começar a estudar mais, um pouco que eu sei de epigenética, trazer a neurociência, né? Porque acho que a neurociência também tem muita relação com a gente pode fazer aproximações com os complexos, quer dizer, o complexo ele totalmente arraigado no corpo, né? A gente fala, o Jung falava muito isso. Então, assim, tem muito caminho, tem muito campo, tem muita intersecção, é que às vezes a gente fala assim, o que eu vou estudar, né? Porque a gente precisa parar, se dedicar, e tem um monte de coisa passando, você quer pegar, não dá. Não pega tudo. Então, assim, é uma troca, eu sempre me coloco nesse lugar. É claro que eu já estudei bastante coisa e tal, mas eu sempre estou disponível também a trocar e aprender. Então, quem quiser escrever, será super bem-vindo. Bom, eu agradeço demais a sua disponibilidade, toda a sua energia aqui em poder contribuir com o pessoal. Gratidão. Obrigada a vocês que também disponibilizaram e estão disponibilizando esse tempo para nos ouvir, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai também ampliando esse olhar aí pro sutil, né?